Bom, boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja conosco na noite de hoje. Quem for assistir a nossa palestra depois gravada, recebam também em seus lares a luz de Deus e de Jesus. Vai dar início à nossa palestra desta noite. Primeiramente agradecendo a Deus nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, aos amigos espirituais aqui da nossa casa, que estejam conosco durante toda essa noite, abençoando e iluminando a cada um dos irmãos que aqui se encontram, aqueles que forem assistir a palestra gravada. Que cada um receba o auxílio e o amparo que for necessário, que for do merecimento de cada um. E iniciando a nossa atividade de hoje, com a oração de São Francisco, patrono aqui da nossa casa. Senhor, fazei-nos um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdias, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristezas, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, mais compreender que ser compreendido, e mais amar do que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja. Graças a Deus. Hoje quem vai fazer a palestra para a gente é a nossa companheira Sandra. Hoje nós vamos falar sobre esse tema. Quem tem o Evangelho segundo o Espiritismo? Vocês têm? Então, no finalzinho do Evangelho, tem uma coletânea de preces espíritas. E hoje nós vamos estudar essa daqui, para corrigir um defeito. Capítulo 28, coletânea de preces espíritas, os itens 18 e 19, tá? Tá, é isso aí mesmo. Então, vamos ler aqui. O que fala esse item? Prefácio. Os nossos maus instintos são decorrentes da imperfeição do nosso próprio espírito, tá? E não da nossa organização física. Se assim não fosse, o homem estaria isento de qualquer responsabilidade. De nós depende a nossa melhoria, pois todo homem que goza da plenitude de suas faculdades tem a liberdade de fazer ou não fazer qualquer coisa, né? Para fazer o bem só lhe falta a vontade. Então aqui ele está dizendo o seguinte, que os nossos maus instintos são decorrentes da imperfeição do nosso próprio espírito. Porque se fosse do corpo, seria tão fácil, né? Morrer o corpo, você está livre das coisas que você fez, né? E agora aqui a prece que a gente faz quando a gente quer corrigir um defeito. A prece. Vós me destes, meu Deus, a inteligência necessária para distinguir o bem do mal. Assim, ao reconhecer que uma coisa é má, eu sou culpado de não me esforçar para resistir à sua tentação. Preservai-me do orgulho que poderá me impedir de perceber os meus defeitos e dos maus espíritos que poderiam me incitar a perseverar neles, né, a continuar nisso dano. Entre as minhas imperfeições, reconheço que sou particularmente inclinado a... Aí você vê qual é a sua dificuldade, né? Qual é o defeito que você tem, entendeu? Eu sou inclinada a ser maledicente, eu sou inclinada a ficar julgando os outros, eu sou inclinada a fumar, eu sou inclinada a usar droga, qualquer coisa, é um defeito que a gente tem, então é uma prece que a gente pede, né? E se eu não resisto ao seu arrastamento, é por causa do hábito que já adquiri de ceder-lhe. Vós não criastes culpado, porque sois justo, mas com igual aptidão para o bem e para o mal. Se eu preferi o mau caminho, foi em virtude do meu livre-arbítrio. Mas, pela mesma razão que eu tive a liberdade de fazer o mal, eu tenho também a de fazer o bem, e, portanto, de mudar o meu caminho. Os meus defeitos atuais são o resto das imperfeições
que eu trouxe de existências precedentes. São, pois, o meu pecado original, de que posso livrar-me pela minha vontade, com a assistência dos bons espíritos. Protegei-me, portanto, espíritos bondosos, sobretudo vós, meu anjo guardião, dando-me a força de resistir às más sugestões e de sair vitorioso da luta. Os defeitos são a barreira que nos separam de Deus, e cada defeito superado é um passo que damos para nos aproximarmos de Deus. Ó Senhor, na sua infinita misericórdia, ouve por bem conceder-me a existência atual, para que sirva ao meu adiantamento. Bons espíritos, ajudai-me a aproveitá-la, a fim de que ela não se torne perdida para mim. E quando aprouver ao Senhor me retirar dela, que eu possa sair melhor do que eu entrei. Então, essa prece para corrigir um defeito, muitas vezes é uma prece que nós vamos dizer assim: você pula ela na hora de que você está num momento de aflição, né? E como é que as pessoas buscam esse capítulo 28 do Evangelho? O Evangelho segundo o Espiritismo tem uma coletânea de preces para tudo. O problema é que nós só buscamos essas preces quando a gente está vivendo algum sufoco. E ali no meio dessa coletânea, nós vamos ver mais para frente que tem prece para agradecer um livramento, tem prece por ter sido livrado de uma tentação, para pedir um conselho nas aflições da vida, para escapar de um perigo e tantas outras mais. E aí a gente se depara com essa prece para corrigir um defeito. Por que dá para avaliar que é uma prece que a gente não procura muito? Porque quando a gente está vivendo, por exemplo, uma situação de tribulações, como, por exemplo, eu perdi o meu emprego, o meu relacionamento está um desastre, tanto em casa como no trabalho. E, costumeiramente, é do ser humano isso. Você sempre vai colocar a culpa no outro, tá? Por exemplo, meu relacionamento com meu marido não está bem porque ele é assim, né? Você coloca um monte de defeito. E eu faço uma lista das coisas em que eu encontro defeito nele. E aí, essa prece aqui me faz refletir. Eu sou evoluída? E você? Você é iluminado? É? Então, essa prece aqui é de quem é evoluído. Eu quero corrigir um defeito, e ela é muito procurada por pessoas que querem corrigir os defeitos na matéria. Tudo bem. Por exemplo, ela é indicada para pessoas que querem parar de fumar. Aí o que a gente faz? Faz essa prece. Porque aqui tem um momento que você diz aos espíritos: eu reconheço que sou particularmente inclinada a fumar, né? A ter esse vício. E essa prece serve para isso? Serve para qualquer coisa, tá? Que esteja fazendo mal para você e para o seu espírito. Eu tenho gula. Eu não posso, eu quero comer. Isso é gula, né? Eu tenho gula, eu quero comer. E aí, o que eu faço? Faz a prece. A gente recorre a ela. Agora, quando se trata de você com os outros, porque até aí é entre você, mas quando se trata com os outros, seria bacana eu enxergar que eu sou uma pessoa muito amarga, sombria, e eu vou dar exemplo de coisas que particularmente eu faço. Mas elas são muito rotineiras na vida das pessoas e elas acabam com os relacionamentos. Por exemplo, Senhor, me ajuda porque eu julgo muito. Me tira do julgamento. Eu vivo julgando as pessoas. Julgar é algo que impede você de entrar na empatia, de você se colocar no lugar do outro. Você sendo impedido de entrar na empatia, você não consegue ter uma compreensão, né? De se colocar no lugar do outro. Você não conseguindo se colocar no lugar do outro, é muito ruim, é um desastre, tá?
Vamos lá. Eu e o meu marido, nós viemos de criações diferentes. Eu tive minha mãe e meu pai, minha mãe teve o pai dela e a mãe dela, meu pai também, e o meu marido também, teve o pai dele e a mãe dele. Então, a gente teve criações diferentes, né? Então, o problema é que a gente já tem um monte de peculiaridades que faz que o outro não faz e que um pensa o que o outro não pensa. O problema é que não é só isso, tá? Não é só essa cultura dessa vida. Isso aí a gente traz de existências milenares. O que é que o meu marido traz e eu trago? Muitas diferenças, né? Nós somos diferentes. Nós não somos assim, é muito difícil almas gêmeas, né? Um que pensa, o outro completa, sabe? É difícil, não é? É difícil isso. E se eu não tiver a compreensão com as diferenças do espírito dele, de achar que ele tem que fazer o que eu faço, por exemplo, poxa, eu sou uma pessoa tão extrovertida, eu gosto de conversar com as pessoas, e o meu marido, ele não abre a boca, ele fica lá quietinho, né? E aí surge o quê? O embate, né? O tempo todo. Aí eu enxergo, nossa, então eu julgo. E por que eu julgo? Porque quando ele faz alguma coisa que na minha cabeça é errado, e a característica da personalidade dele é muito além do espírito dele, eu preciso não julgar. E isso daí é tudo um exemplo que eu estou dando, tá? Por exemplo, meu marido é intolerante. Eu assimilei isso e pronto, acabou. Ele é intolerante. Daí para frente, qualquer coisinha que ele me fale que seja coerente, que vai ajudar o nosso relacionamento e até o meu espírito, eu lembro do que eu assimilei, daquele rótulo que eu dei para ele e digo, ele é intolerante. Às vezes a gente, por orgulho, a gente não quer dar o braço para torcer quando a pessoa fala coisas boas. Assim, não, ela é intolerante, isso fica fácil para mim, né? Fica fácil, está resolvido. Eu já jogo tudo nele e acabou. Aí eu tenho que entender que eu julgo. Quando você colocou o rótulo da intolerância, se chama julgamento. Julgamento. É igual como faz um juiz, né? O juiz, por exemplo, se você é condenado e você é absolvido, o juiz é assim, tá? O juiz é assim. E nós fazemos isso o tempo todo. O tempo todo. O problema é que é um perigo você colocar esse rótulo de intolerância, porque assim que você condena alguém, acabou, pronto. Está só nas suas mãos livrar ela, mas nós condenamos a pessoa para sempre, pelo rótulo dela. Vamos supor que você encontrou uma pessoa que aos 10 anos atrás te deu um calote. Aquela pessoa que te passou uma rasteira, ela foi infiel, desleal, e você colocou um rótulo nela, caloteira. É o rótulo que você colocou nela. Você vai reencontrar essa pessoa 10 anos depois. Você vai reencontrar. E muitas águas passaram durante todo esse tempo, né? E essa pessoa já até mudou de atitude. Mas você colocou o rótulo nela, né? Mas ela me roubou, faz 10 anos que ela me roubou. Mas você pode ter certeza que essa pessoa mudou, tá? E melhorou. Porque em 10 anos de vida, a gente dá uma melhorada boa. Independente se busca ou não busca melhora, todos nós melhoramos, né? Nunca julgue as pessoas pelo passado, pois as pessoas aprendem e as pessoas também mudam. E aí, isso daí, de melhorar, isso aí é uma onda, né? Isso é de lei. A gente vai melhorando com o tempo. Mas aí eu julguei e coloquei o rótulo ali nela e nunca mais eu tiro. E o que faz de mal para mim isso? Quanto mais você ama na vida, mais você evolui, mais você cresce. E se eu coloco um rótulo numa pessoa de caloteira,
Quando eu vejo essa pessoa, eu não enxergo mais nada, além do rótulo. Vocês lembram que rótulo que vocês colocaram em algumas pessoas? Lembra de algum rótulo? A sua sogra, por exemplo. Você colocou rótulo nela? Não? Então, e que rótulo que você colocou que está impedindo você de amar mais? Isso é um defeito? Poxa, se é um defeito muito grande. Nós julgamos. Então, para de rotular as pessoas e encontre essa prece, né, para corrigir um defeito. Qual é o teu problema de relacionamento? É com o fulano. Encontre o rótulo que você colocou nele e faça a prece. Você sabe o que é isso aqui? O que quer dizer uma mala sem alça? Lá vem aquele mala sem alça. Então, aqui está a explicação do que é uma mala sem alça. Mala sem alça é uma expressão popular que é usada para descrever uma pessoa que é considerada chata, inconveniente ou indesejável. Por que uma mala? A expressão sugere que a pessoa é como uma mala sem alça, difícil de carregar ou lidar. Assim, a expressão mala sem alça passou a ser usada como uma forma de descrever uma pessoa que é difícil de lidar ou conviver. Você quer deixar pior ainda isso aqui? Uma mala sem alça molhada. Né? Você não consegue. Então, às vezes a gente tem, né, alguém que é chato para burro e a gente já rotula a pessoa. Você bateu o olho e não, lá vem o mala, né? E aí a gente percebe que a gente fica julgando mesmo as pessoas, né? A gente fica julgando as pessoas. Toda vez que você coloca um rótulo nela, você está julgando. Você dá uma característica para ela. Mas aí eu avalio. Pois é, fala assim. Você julga as pessoas. Eu não, eu avalio as pessoas. Se eu avaliasse realmente, eu encontraria na pessoa mais qualidades do que defeitos, tá? É que a gente, no primeiro momento, a gente já rotula. Mas se você disser, se você analisar direitinho a pessoa, ela tem muitas qualidades. É que a gente não percebe, a gente vai no que é pior, né? A gente tem essa queda, né? De ir sempre pelo pior. E a maledicência, o que é a maledicência? Você gosta daquela fofoquinha? Você gosta de fofocar? Você gosta? É aquele gostinho milenar de falar da vida dos outros, de falar mal dos outros, né? E o que isso impede na minha evolução? Nós nem vamos falar aqui de evolução porque nós não conseguimos enxergar e nem sentir o quanto isso nos prejudica. Vamos falar do dia a dia, do momento que a gente está passando. Então é assim, estamos todos aqui buscando nos melhorar, não é verdade? E o que a maledicência causa? Perceba, é algo assim bem sutil, a maledicência. Quando você se encontra assim numa roda de amigos ou numa reunião familiar, e essas pessoas ao seu redor começam a falar mal de alguém que não está presente. Veja como começa a mudar a sua energia, né? Você começa a perceber que você altera a sua voz, que você aguça os seus ouvidos para escutar melhor e não perder nada da conversa. Não é assim? E é fácil falar que eu tenho um defeito, por exemplo, de usar drogas. Por quê? Altera completamente a nossa pessoa. Você percebe no olhar, né? Isso daí, a pessoa fica cambaleante. Mas e quando eu estou falando mal de alguém? Dá para perceber? Eu tenho a expressão do quê? Qual a expressão que eu tenho? É de fofoqueira. Eu sou fofoqueira. E o que isso faz para a minha evolução? A mesma coisa. Eu não tenho compaixão. Eu não tenho a compreensão e nem a tolerância. E tudo são virtudes que nós viemos buscar nessa vida, tá? E tudo isso em nome do quê? De um prazer imediato de falar mal dos outros.
Não é gostoso falar mal dos outros? Né? A gente pensa bem. Você nunca fez isso? Né? Não pode, a gente pode falar, não, eu não fico falando não, a gente fala. A gente fala, a gente fala. Aí eu pergunto, qual que é o seu defeito? Ah, eu sou ciumenta. Parabéns você descobrir isso. Sabe por quê? Porque muitas vezes você vai colocar a culpa no outro, né? O fulano também me dá motivo. E é muito bom você enxergar isso. E às vezes, pode ser, que lá no seu subconsciente, no seu inconsciente, tem ciúmes porque você viu uma traição na sua infância. Aquilo, ele te marcou tanto, que pode ser nem tenha sido entre seu pai e sua mãe, mas pode ter sido com o vizinho, com o pai da sua amiguinha. E aquilo marcou você, né? E acabou, e aquilo você embutiu no seu inconsciente, e hoje você joga isso para o seu relacionamento. Então pode ser que nada tenha a ver com o seu parceiro, mas tem a ver com algo que está dentro de você. E tem que ser enxergado como um defeito, né? Mas muito bom perceber isso e buscar na reforma íntima a maneira de melhorarmos e corrigir, não só esse defeito, como muitos outros. Alguém aqui sabe o que é reforma íntima? Já ouviram falar de reforma íntima? Então, a reforma íntima é um processo contínuo de autoconhecimento e de transformação para tornarmos melhores e, por consequência, transformar o mundo ao nosso redor. A pessoa que pratica a reforma íntima melhora seu estado de saúde e relações com os outros. Então, por exemplo, a reforma, todo mundo sabe o que é. Vou reformar minha casa. O que é? Você derruba a parede, você arranca o piso, e assim, você vai tirando coisas para colocar coisas melhores. Isso é uma reforma. Então, é a mesma coisa com a gente. A reforma íntima é a gente retirar de dentro de nós todos os sentimentos ruins que a gente tem. A fofoca, maledicência, traição, julgamentos, tudo isso a gente vai jogando, eliminando para deixar as virtudes em primeiro lugar. Aquelas virtudes que todos nós viemos buscar, as virtudes que Jesus nos ensinou, né? Amar mais, oferecer a outra face, perdoar, não guardar mágoas. Então, isso é a reforma íntima. Quando nós estamos em busca de corrigir um defeito, já é um avanço muito grande, porque é sinal de que a gente já está numa categoria de entendimento de que nós estamos aqui, nessa encarnação, em busca de uma competição contra nós mesmos. É uma competição que você está fazendo com o velho homem. Que história é essa de velho homem? É aquele homem que não tinha nada de conhecimento. E agora você está tendo esse conhecimento, você está sabendo como lidar com coisas novas, como ser uma pessoa melhor. Tá? Isso quer dizer o velho homem. É aquele indivíduo de múltiplas encarnações e que hoje reencarna com possibilidades ainda mais fartas de se redimir. Então aqui, ó, não precisamos competir com ninguém. Estamos nesse mundo para competir com nós mesmos, ultrapassando nossos limites, vencendo nossos medos, lutando contra os nossos defeitos, superando nossas dificuldades, correndo em busca dos nossos objetivos. Tudo isso toma um tempo danado, e toma mesmo. O Evangelho de Jesus nos ensina muito. Que façamos uma análise e descubra que os defeitos que enxergamos facilmente nos outros, temos em nós também. Né? Nós não somos perfeitos. Quem que a gente é, né, para ficar falando mal do outro? Né? E aí a gente entra no caminho de aprender a perdoar, aprender a conviver, aprender a julgar menos. Então eu vou eliminando
os meus defeitos e vou avançando e vou caminhando com mais equilíbrio. As pessoas passam a gostar mais de mim e eu passo a gostar mais delas. Eu passo a ficar mais feliz comigo porque eu não sou mais aquela pessoa pesada, aquela pessoa amargurada, né? Trevosa. Estou no caminho de transformar um defeito numa virtude. Então, fica aqui a minha reflexão, né? Vamos parar de ficar rotulando as pessoas, tá? De ficar botando rótulo nos outros. Lembrando que nós não somos também uma pessoa, a mesma pessoa de 10 anos atrás. Você melhorou durante 10 anos? Melhorou? Então, até o caloteiro pode mudar também, não é? Então, nós já melhoramos bastante. Então, às vezes, basta uma pequena oração para acalmar um coração agitado. Então, procurem nessa coletânea de preces aquilo que mais você estiver precisando. No caso de hoje, era para corrigir um defeito, tá? O defeito da gente ficar julgando. Aqui eu insisti muito no julgamento, tá? Que isso é uma coisa normal, que qualquer um de nós faz. E a gente tem que ter muito controle, um controle muito grande para a gente não ficar julgando as pessoas. Quando você perceber que botou um rótulo na pessoa, fica meio chato. Aí lá vem aquela pessoa antipática. A gente precisa dar um jeito de mudar isso, tá? De transformar esses pensamentos em coisas boas, tá? Isso vai fazer a gente um ser humano melhor. E quando a gente age com mais clareza, com mais entendimento, você pode ver que as pessoas gostam mais de você. Você é uma pessoa agradável, se torna uma pessoa agradável, uma pessoa querida. Então é para a gente, Jesus mesmo pediu para a gente, vigiar e orar. Então vamos vigiar os nossos pensamentos, nas pessoas que a gente conversa, né? E procurar mudar, tá bom? Eu acho que devo ter atingido o meu objetivo, não sei. Então, olha, meia hora de palestra, acho que foi bom. Não foi uma coisa muito demorada, porque eu não quero me tornar assim, uma pessoa cansativa. Às vezes a gente trabalhou o dia inteiro, está cansado, e aí vem para uma palestra, né, e a gente acaba dormindo, né, e não prestando atenção. Então, eu acho que meia hora é um tempo bom, porque a gente alcança um objetivo e vocês não ficam cansados de ficar olhando para mim, tá? Então, vamos fazer a nossa prece, fechando os nossos olhos, mentalizando o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está aqui bem na nossa frente, olhando para vocês, e está sorrindo, com os braços abertos. Vamos nos mentalizar com Ele, assim, mestre querido, eu quero me tornar uma pessoa melhor. Eu quero ser uma pessoa, Senhor, que todos gostem de ficar ao meu lado. Por isso, Senhor, me ajude a eliminar de mim os meus defeitos, a corrigir as minhas falhas, a entender as minhas dificuldades e procurar me melhorar a cada dia. Por isso, Senhor Jesus, eu peço a Tua bênção, o Teu carinho, que os bons espíritos também possam me intuir nas minhas melhores decisões, nos meus melhores pensamentos, e que eu me cale diante de algo que eu possa vir a cair em pensamento e em palavras. E assim, vamos agradecer também a toda a espiritualidade dessa casa que nos assiste e que estão aqui conosco também, recebendo cada um de vocês assim que vocês pisam naquele portão aqui para dentro. Que nessa noite possamos receber a bênção de Jesus em nossos corações e sairmos daqui mais leves, com mais leveza no coração e agradecendo a Deus. Muito obrigada, Senhor, pelo Teu amor e Teu carinho e os Teus ensinamentos. Que assim seja. Graças a Deus.